Pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou explicar o passo a passo de como vocês vão proceder. Nós temos aqui uma atividade de geografia, ciências e história, ok? Geografia, ciência e história. É uma atividade interdisciplinar. Bom, primeiramente coloque o nome da sua escola, tá? Coloque o nome da escola, digita aqui nesse campo. Coloque o seu nome. Não esqueça de fazer isso, colocar o seu nome, certo? E vamos às instruções. Eu tenho aqui um primeiro texto que diz o seguinte: eu peço que vocês leiam com cuidado esse texto, ou seja, leia atenciosamente o texto para absorver o máximo de informações. Esse primeiro texto é falando sobre a poluição através das atividades humanas, tá bom? Vamos começar a leitura. Quando falamos em poluição da água, estamos nos referindo a todo e qualquer tipo de contaminação desse recurso. Que recurso é esse? Da água. Essa contaminação é feita pelo próprio ser humano através de atividades cotidianas. Existem 3 tipos de atividades humanas que ajudam a poluir a água. São elas: atividades agrícolas, uso de agrotóxico e fertilizantes nas plantações. Atividades domésticas: se jogarmos lixo em locais inapropriados, deixamos óleo escorrer para o ralo da pia. Consumimos em excesso, especialmente os produtos que contêm plástico. Atividades industriais, quando as indústrias liberam produtos tóxicos nos rios e mares. Bom, nós temos aqui a primeira leitura que traz como título a poluição através das atividades humanas. Então, a primeira pergunta a respeito desse texto diz o seguinte: quais as ações do ser humano no dia a dia ajudam a aumentar a poluição das águas? Isto é, o que polui as águas? Que ações são essas causadas pelo ser humano? Traz aqui no texto, bem facinho. Deixa eu ver aqui. Essa contaminação é feita pelo próprio humano através de atividades cotidianas. Existem 3 tipos: atividades humanas que ajudam a poluir as águas, são elas: atividades agrícolas, domésticas e industriais. Então são através dessas 3 formas que se pode poluir a água. O 2 diz bem assim: o que podemos fazer para diminuir essa poluição? Na sua opinião, o que devemos fazer? Eu posso complementar aqui afirmando que nós devemos jogar o esgoto no lugar apropriado, não jogar lixo nos rios e outras boas atitudes que nós devemos fazer com relação à natureza. Terceira questão: o que você acha que as indústrias podem fazer para diminuir os impactos ambientais, como a poluição das águas? Certo? Isso aqui é uma opinião pessoal, ou seja, uma resposta pessoal. A seguir, vocês vão ver aqui um pequeno vídeo. Esse vídeo aqui, ó, deixa eu rodar um pouco. Depois que vocês assistirem esse vídeo, que tem como título Água, desenho animado ambiental, depois que vocês assistirem ele, vão responder a questão 4, a questão 5, certo? A questão 4 diz assim: qual o problema apresentado no vídeo? O que nós podemos detectar aqui de problemático que foi apresentado nesse vídeo, né? A questão da água, ainda a questão da água. A quinta questão: na sua opinião, a água é importante e por quê? Uma resposta pessoal. Por que a água é importante? Será que você conseguiria viver sem a água na sua casa? Será? E as empresas, será que poderiam viver sem água? E agora, um assunto dentro da área de história. Diz assim: a importância da gente estudar o passado da história para compreender o presente e ainda mais o futuro. Não é verdade?
A nossa cidade, por exemplo, no passado era de uma forma. Então, a ação do homem em determinado lugar acaba transformando aquele lugar de tempo em tempo. Então, estudar o passado é muito importante para que nós possamos compreender o presente e ainda projetar o futuro. Aqui diz o nosso texto, fontes históricas. São vestígios da história deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. Um exemplo, né? Alguém viveu há 500 anos atrás. Aí lá derrubou uma ferramenta qualquer, um martelo daquela época. Com o tempo, aquele martelo foi se enterrando, foi se perdendo em meio às terras, e enfim, ficou ali submerso às rochas. Com o tempo, um exemplo, no nosso presente, alguém foi lá cavando, achou aquele martelo. Então, aquele martelo, para a arqueologia, ou seja, para a história, é um vestígio deixado pelo homem. Continuando aqui a leitura, as fontes históricas são documentos que permitem que o historiador possa reconstruir e recontar a história. Todas as fontes históricas servem para que nós possamos entender a nossa história, ou seja, para que nós possamos compreender o que aconteceu em muitos anos atrás, né? Em anos remotos do nosso passado. Aqui fala, né, que fontes podem ser mapas, jornais, cartas, diários, objetos, uma pintura, utensílios, ferramentas, armas, esculturas, ossos e ainda fontes vindas de lendas e contos antigos trazidos pela tradição oral, foram deixadas pelo mundo todo e encontradas, faz parte de um longo processo de pesquisa. Aqui significa dizer o seguinte: os contos ou lendas, as lendas nada mais é do que mitos contados pelos nossos antepassados. Esses mitos, essas lendas também fazem parte da nossa riqueza histórica. Enfim, alguém mais velho da sua família costumava contar algumas histórias, umas lendas que acontecia em determinado lugar, principalmente lendas que contavam algo sobre o sobrenatural, ou seja, sobre assombrações, sobre fantasma, sobre coisas sobrenaturais que aconteceram num passado remoto. Lendas são isso, são contos antigos que as pessoas vão contando umas para as outras, de geração a geração, no intuito de dizer como é que aconteciam as coisas no passado. Então essas lendas são interessantes porque falam de como as pessoas pensavam no passado e como também elas viviam naquele momento, né? Tudo isso é interessante. Então, quando se fala de lendas, de contos, isso é dentro da voz, da oralidade. As pessoas contavam, embora hoje se tem muitos escritos que falam a respeito de lendas, de acontecimentos do passado. Mas o costume deles eram através da voz. Eles não têm a preocupação de escrever algo que aconteceu com um grupo de pessoas, ou sei lá, numa fazenda no interior de uma determinada região. Eles não têm esse propósito de escrever. Era a voz, era o contar de família a família, de grupo social a outro grupo, enfim, era dessa forma que eles contavam. Aí, continuando aqui a leitura, diz bem assim: ó, atualmente, nós produzimos fontes históricas também, através de fotos, diários e documentos que serão deixados como registros da nossa existência. Então, é bem interessante esse pedaço do texto, porque as fontes históricas não dizem respeito simplesmente ao passado. Não, as fontes históricas não existiam só no passado. Deu para entender? Essas fontes históricas existem também no presente. Existe, mesmo que seja num prazo curto, elas existem. Ainda mais, a gente sempre está fazendo fontes históricas. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa pandemia que está acontecendo, daqui a 100, 200, 500 anos, muitas pessoas saberão
o que aconteceu hoje, no presente, através de nossos registros deixados, através da nossa marca deixadas. Porque muitas pessoas vão escrever sobre esse momento, a pandemia. O que é a pandemia, o que a pandemia causou. Então, as próximas gerações vão se aproveitar de nossos rastros históricos deixados no exato momento. Deu para entender? Você que estiver assistindo esse vídeo tiver com uma idade bem avançada, daqui a 50, 30 anos, não sei, você vai passar as experiências que você viveu nessa pandemia para os seus filhos, netos, enfim, para alguém da sua família. E essas experiências vão servir de registros históricos para as futuras gerações. Depois de feito isso, eu falei para vocês que pode ser uma foto, um jarro, pode ser também um jornal, uma foto antiga, até a carteira de identidade de alguém que viveu no passado servirá como uma fonte histórica. Tudo, na verdade, né? Aí pergunta aqui, pessoal, o que são fontes históricas? Vem aqui no texto e responde. São vestígios da história deixados pelos seres humanos ao longo do tempo. E para encerrar, a questão certa pede o seguinte: marque abaixo exemplos de fontes históricas. Foto se você marca. Livro se você marca. Tudo que for você marca. Depois que vocês terminarem a atividade, é só clicar no enviar. Tá bom? E Deus abençoe vocês. Estou esperando vocês na próxima atividade. Se tiver qualquer dúvida a respeito dessa atividade, é só entrar em contato. Abraço.